Estamos terminando a primeira semana de maio e nada há no horizonte que indique uma solução para o grave problema do transporte coletivo. Bom, então vamos analisar. Curitiba não cometeu a insanidade de parar o transporte coletivo. Londrina também não. Maringá também não. Cascavel também não. Foz do Iguaçu também não. Ponta Grossa, né? Ponta Grossa. E essa palavra insanidade foi empregada pelo prefeito de Curitiba ao contestar uma alucinação que teve o presidente do Tribunal de Contas, que quis se intrometer no caso, queria mandar parar o transporte coletivo. Aí o Rafael Greco falou, isso seria uma insanidade, porque ele recorreu ao Tribunal de Justiça e o Tribunal falou, não, que é isso, não é? Muito bem, então a prefeita de Ponta Grossa tomou a decisão de assinar aquele mal assinado decreto e criou uma confusão, aprofundou uma crise, gerou uma crise. Governante é para administrar a crise, é para solucionar a crise, não para criar crise. E ela criou, né? Então, prejudicou a população da cidade, prejudicou aí 1.100 funcionários, continua prejudicando, porque isso aí foi tomado, acho que uma semana antes do final de março, tá o mês de abril inteiro e agora nós estamos terminando a primeira semana de maio. Então amanhã é o 5º dia útil para que os funcionários recebessem o salário. Vão ficar 60 dias sem receber, completa amanhã. Mas o problema é que não se vê nenhuma ação, nenhuma iniciativa por parte da prefeita. Errou, reconheça que errou, busque uma saída. Agora não, erra, se tranca, radicaliza, não conversa, não reconhece que errou, que cometeu praticamente um crime, porque o prejuízo que está gerando para essas pessoas que precisam recorrer ao médico, pessoas que têm compromisso. Quem tem carro, mas os que não têm carro, se não houvesse necessidade, se não fosse importante, não existiria essa concessão do transporte coletivo. Então a gente falando assim, bem tranquilo, para uma reflexão, a cidade está desgovernada, uma crise séria dessa, é a maior greve na história do Paraná, a maior greve na história de Ponta Grossa do transporte coletivo. Quero lembrar aqui da ameaça da primeira greve do transporte coletivo no governo do prefeito Otto Cunha. E nenhuma iniciativa do executivo. Aquele foi negócio dos funcionários, lá que estavam começando negócio de sindicato, precisava prestar serviço, então queria aumento de salário, a empresa não deu, ameaçaram uma greve. Sabe o que o Otto fez? Olha só, para evitar a primeira greve, prefeito da cidade, o Otto passou a noite inteira negociando com o sindicato, com a empresa, passou uma noite inteira o prefeito da cidade para evitar uma crise que prejudicasse a população da cidade. E evitou. Ninguém lembra disso. Eu estou lembrando. O prefeito de Ponta Grossa, Otto Santos da Cunha, para prevenir um prejuízo para a cidade, porque parava tudo para o transporte coletivo, passou a noite inteira conversando com o sindicato, conversando com o motorista, com o cobrador, conversando com a empresa, buscando uma alternativa, né? Encontrou, sei lá, foi uma negociação e os ônibus trabalharam, os funcionários trabalharam normalmente e os ônibus circularam também normalmente naquele dia. Evitou a primeira greve. Agora nós temos uma prefeita que manda recolher o ônibus, manda parar, uma estupidez inominável. A decepção dessa mulher, que é a primeira prefeita de Ponta Grossa, e a profunda crise, a crise dos funcionários que estão sem receber, que ela provocou, a crise das pessoas que não têm como se transportar, está só 50% da frota. Claro que os ônibus estão andando lotados,
Mas a culpa não é da empresa, não é a culpa da empresa, a culpa é lá na Ronda, naqueles 2 prédios lá da Ronda, é lá a culpa. Então ninguém vai negociar, amanhã termina a semana. Imagina se aí que segunda-feira vai parar tudo. Mas daí como é que faz? A prefeita não tem nada com isso. Vamos dizer, mas a competência da prefeita, não, a prefeita já revelou a sua incompetência. É sabida, é pública. Daí a Câmara de Vereadores não toma nenhuma decisão. O Ministério Público, não é hora de provocar a justiça para ser declarada aí a incompetência da prefeita em gerir o governo da cidade, em gerir o interesse público? Mas como é que pode uma crise dessa tá indo aí para 40 dias, 30 e poucos dias, mas não se vê, não se conhece nenhuma iniciativa, né? Agora está aí a informação que a VCG propõe na Justiça do Trabalho uma audiência de conciliação para ver o que o município pode pagar, tal. Deveria pagar tudo, mas a justiça também está muito lenta. A justiça, cá entre nós, eu já falei, bendita justiça do passado, que você falava de decisão da justiça não se discute, cumpre-se, mas agora tem que discutir. Olha a lentidão, o mês de abril inteiro o problema colocado, e a justiça está lenta. A justiça bloqueou as contas da empresa, bloqueadas da prefeitura, e assim os funcionários já teriam recebido o mês de março, né? Então, o que acontecer segunda-feira não vai ser nenhuma surpresa. O presidente do Sintrópolis falou em barril de pólvora. Realmente é um barril de pólvora. Estão abusando, estão desrespeitando, vamos dizer assim, a prefeita, porque foi ela que criou. E quem criou o problema, aquela história, né? Quem pariu o Mateus que o embale. Foi ela que criou essa crise. Ela teria que estar propondo uma alternativa. Mas ninguém cobra dela, os vereadores não cobram. Os vereadores estão apresentando projeto na Câmara para dar título de cidadão honorário, não sei para quem, nome de rua, não sei para quem. Olha a sintonia dos vereadores com o drama do povo, não estão nem aí com o drama do povo. Eles têm a audácia de estar apresentando num instante de crise severa dessa da população que está sofrendo, projeto para homenagear o cidadão João da Esquina, que não tem serviço prestado nenhum para a comunidade. Ficam dando título para cabo eleitoral para pessoas que eles têm interesse, que apoiem eles. Essa é a realidade. Então, o que fazer? Nós estamos numa cidade, ele pergunta, mas nada. A justiça não decide, o Ministério Público não se sabe onde está, a Câmara de Vereadores está prestando homenagem aí para o João da Esquina qualquer aí. Mas quem resolve? O povo. Daqui a pouco vai sair gente para a rua e daí? Aí vão prender? Mas por que não resolver? Então, a gente precisa trazer esse assunto assim de forma bem tranquila para se analisar. O Paraná todo, nenhuma cidade fez isso, só aqui. Quer dizer, a incompetência é daqui. A estupidez é daqui, a indiferença, impressiona a indiferença dessa mulher. Faz de conta aquela história do diabo lá, eu só soltei o burro, eu só assinei o decreto. Então, o registro é para reflexão, porque de repente, o que vai acontecer? Até onde está se espichando essa corda? Ela vai arrebentar, porque não é possível que Ponta Grossa tenha escolhido alguém para comandar não um governo, mas um desgoverno, gerar uma crise dessa. Crise é séria, a gente fala aqui, parece que ninguém está vendo isso, mas a gente traz, a gente fala para que as pessoas reflitam. Quem sabe alguém, eu já falei, que dê o sindicato, que dê os estudantes, que dê qualquer entidade da cidade, porque é preciso alguém se organizar, alguém ir lá falar com a prefeita. Escuta a figura, escuta a primeira mulher, se foi eleita para governar, para resolver problema, não para criar. Mas pelo jeito ela veio para complicar.